Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. Hoje eu recebo o senador Roberto Requião, do PMDB, que é também o presidente do PMDB no Paraná. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer conversar com você, Ana. Bem, senador, para começar a nossa conversa, o senhor veio a Natal para o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Esse é um movimento que já existe em outros estados brasileiros, já existia e agora passa a funcionar também aqui no nosso estado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse movimento, quais são os objetivos dessa frente. São mais de 200 deputados, 18 senadores, e o objetivo é dar consciência para a população do que está acontecendo com o país. Nós não temos hoje um governo. Aliás, eu sempre digo que eu me irrito um pouco quando dizem fora Temer, porque o Temer é um pequeno peão nesse tabuleiro. Quem está mandando no Brasil hoje é o capital financeiro, nacional e internacional. O Brasil está sendo tomado pelo capital financeiro internacional e essa tomada é operada por pessoas que têm uma visão corrompida do que seja uma nação, um Estado social, ou são corrompidos pelo dinheiro, fazendo política entreguista sem pensar na população, no desenvolvimento, na economia, nem nos trabalhadores, nem nos empresários nacionais. O senhor falou alguns, mas eu gostaria que o senhor falasse mais sobre quais são esses ataques diretos à soberania nacional. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, congelar os investimentos públicos por 20 anos. Em educação, em saúde, em infraestrutura, é a paralisação do Brasil. Estão entregando a Petrobras, liquidando com o nosso petróleo. Estão liquidando com a educação e com a saúde. A ideia é privatizar a educação, privatizar a estrutura de saúde e ir para um modelo de liberalismo econômico que cá entre nós já fracassou, por exemplo, recentemente na Europa. E é através do crédito que você faz a economia funcionar de novo. Ela tomar a dinâmica da produtividade. Foi isso que fez os Estados Unidos no New Deal, quando quebrou. Foi o que fez a Alemanha, foi o que fez o Japão. Associações de grupos empresariais com o Estado. Na Alemanha, sem a preocupação com a população. Nos Estados Unidos, já com Roosevelt, uma preocupação social. Parece incrível. O Roosevelt decretou, por lei, estabeleceu por lei, a diminuição da carga horária, para que mais trabalhadores entrassem no processo de trabalho e pudessem gastar. E por lei aumentou o salário mínimo, para que houvesse dinheiro para que eles gastassem. No Brasil, esses nefelibatas são observadores de nuvens, né, que não sabem meio o que fazem. Eles estão precarizando o trabalho, aumentando a carga horária, diminuindo o salário e agora querem entregar a previdência social. Então nós estamos num caminho completamente errado de submissão a interesses financeiros e de destruição do Estado Social brasileiro. O senhor falou de crédito. O Brasil tem crédito para mudar essa história seguindo o modelo que o senhor falou? Tem muito mais do que crédito. Nós temos 400 bilhões de dólares de reserva cambial que estão preservadas para pagar os juros da famosa dívida pública que nunca foi auditada. Agora, quem controla a dívida pública e quem estabelece juros no Brasil? O Banco Central. Está na mão de quem? Do Itaú e do Bradesco. É o Ilan Goldfein, o segundo dele é do Bradesco e ele mesmo do Itaú. E o ministro da Fazenda é o Meirelles, que não entende nada de economia. Então nós estamos na mão do capital financeiro com um desprezo absoluto pela população, na visão do consenso de Washington, de uma nova divisão do trabalho que nos cabe a situação de sermos produtor de matéria-prima barata, com mão de obra barata e não mais um país desenvolvido. Senador, vamos mudar um pouco de assunto, falar um pouco de política. Mesmo o senhor sendo do PMDB, o senhor esteve à frente, na linha de frente, na defesa do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu gostaria que o senhor nos falasse por que a decisão de ir contra a orientação do seu partido, inclusive, que é o PMDB. Por que o senhor decidiu ter esse posicionamento político? Eu vou inverter a sua pergunta. Eu fui contra porque eu sou do PMDB. O documento base do meu partido é um documento que chama-se Esperança e Mudança. É um documento nacionalista, democrático e desenvolvimentista. E eu conhecia
a cúpula do PMDB hoje. Quando eles lançaram aquele documento Ponte para o Futuro, eu vi que eles queriam simplesmente destruir o Estado Social no Brasil, realizavam um movimento a favor do capital financeiro, o capital vadio, capital que não produz nada, que vive do seu próprio financiamento e refinanciamento, e se propunha a prejudicar pesadamente os trabalhadores. O Padilha, da Casa Civil, colocou no site do partido uma pesquisa para ver a opinião da base partidária sobre a reforma trabalhista. 97% dos manifestantes foram contrários. Então, o PMDB da base, o PMDB real, não tem nada com o que fazem esses políticos que estão com tornozeleira, alguns na cadeia e outros com denúncias pesadíssimas que só não são investigados porque eles compram os parlamentares de todos os partidos no Congresso Nacional para que isso seja evitado. Senador, e sobre a Lava Jato? A Lava Jato é uma operação muito polêmica, né? Existem algumas pessoas que defendem que há uma seletividade no processo. Qual é a sua opinião? Não existem pessoas que defendem, existe seletividade. Ela foca nas figuras mais progressistas do Brasil. Eu conheço bem o Sérgio Moro. Quando eu fui governador do Paraná, e eu fui por 3 vezes, nós fizemos alguns trabalhos juntos. Luta contra o tráfico, Fernandinho Beiramar e tudo mais. Ele não é agente da CIA, mas ele foi capturado pela vaidade. No começo eu elogiei muito a Lava Jato. Na tribuna do Senado, a minha voz foi a voz em defesa da operação. Mas depois eu verifiquei que o Sérgio tinha um veso, uma tendência de admirar excessivamente os Estados Unidos. Ele vai uma vez por mês para os Estados Unidos, às vezes mais do que isso. Fazer o quê? Receber homenagens, fazer palestras? A Lava Jato não prendeu o PSDB, nem PMDB. A Lava Jato atingiu essas figuras, com exceção do Eduardo Cunha, quando foi para Brasília, para o Ministério Público Federal. Havia um alvo muito claro, que era destruir o PT, assim como a política do Temer tem como alvo claro destruir os sindicatos hoje. Senador, diversas pesquisas mostram que a população brasileira está descrente na classe política e nós estamos às vésperas de uma eleição. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual seria o melhor cenário para 2018? O melhor cenário é uma proposta de governo defendida por um candidato popular, por que não o Lula? Veja, eu sou amigo do Lula, mas eu não sou petista e não sou devoto do Lula. Eu acho que o Lula, no primeiro governo, ficou nos devendo esta aliança com o capital financeiro, com o Meirelles, assim como a Dilma ficou nos devendo o Joaquim Levy, que estabeleceram o caos na estrutura brasileira. Eles seguiram uma política já antiga do Brasil, não é recente. O Brasil precisa de uma política nacionalista, mas que não caia na xenofobia, no horror ao estrangeiro, nas distorções, por exemplo, da política nacionalista da Alemanha, que produziu o Bolsonaro, produziu o Hitler à época. Nós precisamos de uma política nacionalista, democrática e popular. E de um governo eleito pelo povo brasileiro, sustentado pelo povo brasileiro, que viabilize rapidamente um referendo revogatório para eliminar tudo isso que o Temer fez a mando do capital financeiro nacional e internacional. É o governo único. Começa com o Banco Central se superpondo ao Estado Nacional, com a precarização do parlamento, com o financiamento privado de campanha e com a precarização do trabalho. Salários miseráveis, fim das consolidações e privatização da Previdência. Nós estamos diante disso. Por que o povo não se mobiliza? Não se mobiliza porque está paralisado pela denúncia da corrupção. Mas essa operação toda está se transformando num biombo para acabar com o Estado Social no Brasil, precarizar o trabalho e destruir definitivamente a indústria nacional. Entrega a Petrobras, entrega a Eletrobras, entrega os minérios de qualquer natureza. Esse pessoal não só enlouqueceu, como está com uma visão corrompida da economia política, estão realmente corrompidos, votando e fazendo mudanças por comando e sob o pagamento do capital financeiro e dos bancos. O debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Debate Urbano. Oferecimento Neutron Segurança.